Muito bem, obrigada pela pontualidade e respeitar os horários, porque é muita informação que temos para compartilhar no dia de hoje e queremos cumprir a agenda. Então, bem-vindos novamente. Iniciamos a terceira sessão de hoje, Direitos de Propriedade Intelectual na Internet. Este painel da terceira sessão vai tratar como navegar o ambiente digital, os direitos de propriedade intelectual na União Europeia e na América Latina. Eu os convido já para subir ao palco, enquanto eu vou os apresentando. O senhor Angel Galgo Peco, presidente da 32ª sessão de Propriedade Intelectual, Industrial e Direito da Concorrência de Madrid, na Espanha. Também nos acompanha o senhor Gustavo Jotz, professor da Universidade Austral da Argentina, e o senhor Felipe Palau Ramírez, que será também o moderador deste painel, catedrático da Universidade Politécnica de Valência, na Espanha, especialista de All Invest Verde, DPI. Muito bem-vindos. Obrigado. Passo a palavra em primeiro lugar a Angel Galgo, nosso magistério, que vai nos falar um pouco sobre alguns desafios e problemas do ambiente digital no que se refere a direito autoril e como nos adaptarmos a esse momento em função da aplicação judicial. Muito obrigado, Felipe. Antes de mais nada, gostaria de agradecer à organização por me oferecer o grande prazer de estar aqui com vocês. Tentarei me ajustar ao tempo. Quem me conhece sabe que eu sempre digo isso e tento e nunca consigo fazê-lo, mas vou tentar. Eu preparei uma apresentação, que é o meu roteiro, mas depois de ouvir tudo que foi dito hoje de manhã, especialmente as últimas contribuições que mais afetam o que tem a ver com o poder judicial, me sinto, por um lado, completamente de acordo e tenho uma opinião de conformidade com o que disseram. E como resultado de tudo, a sensação é que vamos falar sempre comparando, que seria quase uma arqueologia política e jurídica. A questão que temos, que eu quero falar, é que sempre estamos correndo atrás. Isso aqui não está no meu roteiro, mas a questão é que eu fico me perguntando, já que todos fizemos várias perguntas, vocês percebem que quando falamos da inteligência artificial, sempre acabamos com perguntas? Nunca temos afirmações, e eu acredito que tudo aquilo se mexe de forma muito rápida e muda rapidamente. Não nos deveria obrigar em forma contrária, ao que essa pressa acaba provocando? Não sei como se chama esse efeito, mas não deveríamos refletir um pouco, parar e pensar? Ouvi com muito interesse, e talvez uma das formas de encarar a problemática supõe as mudanças contínuas, a legislação que está sempre correndo atrás dos conceitos que não estão perfilados de forma correta e oferecer mais capacidade de decisão aos juízes? Seriam recursos realmente úteis? O exercício da tomada de decisão exige reflexão. Não é questão de me substituir por uma máquina de inteligência artificial, que vai acontecer em algum momento. É o fato de que podem me substituir por uma moeda, lançar ao ar e cara ou coroa. Então, hoje de manhã, uma das principais reflexões que eu tive ouvindo todas as contribuições é: será que não estamos nos deixando levar pela pressa? Eu fico surpreso, assustado de ouvir. Não sei se está aqui ainda.
A pessoa que falou que as grandes empresas não estão preocupadas sobre os direitos autorais? Bem, teremos que fazer alguma coisa a respeito para realmente pensar. Tem muita coisa em jogo. O que ouvimos hoje de manhã, eu tenho esse medo, isso me gera esse medo, mas não porque a indústria criativa tem esse perigo, que também é verdade, mas é que as nossas vidas estão em jogo e temos que parar e dizer: vocês não podem ir tão rápido. Não é possível comprar as imagens que estão na retina das pessoas. Existe um filme, se chama Minority Report. Isso não pode acontecer. Peço desculpas. Já vou me focar naquilo que deveria. E se podemos depois debater sobre isso, ficarei muito contente. Bem, a rápida evolução tecnológica gerou várias mudanças, não só na criação, mas na produção, assim como também as obras do intelecto, e também criou novos mercados e novos atores. Por um lado, isso oferece grandes oportunidades, sem dúvidas, mas também provoca, no âmbito jurídico, novos desafios no que se refere ao direito de propriedade intelectual. E os desafios neste âmbito, e é importante resumir para respeitar o tempo, é que existem grandes dificuldades com o que tem a ver com os direitos daquilo que está na internet. E também temos questões muito complexas que também já foram comentadas e são problemas clássicos que já existiam, que agora com a internet e com a problemática dos direitos de autoria na internet ficam potenciados, que é a questão da jurisdição, por exemplo, a execução de resoluções judiciais dictaminadas aqui, decididas no Uruguai, mas que também aplicam no exterior. E teremos que ter um novo foco, ou talvez aplicar os princípios clássicos, e os princípios que se encontram nas nossas tradições, e ao mesmo tempo, tudo aquilo que está no acervo jurídico. E em paralelo com as novas oportunidades, também existe outro elemento, que também foi comentado hoje de manhã, que é a falta de segurança que essas mudanças geram tanto para os usuários das obras como para os criadores. Eu posso usar isso? Não posso? Posso usar esse vídeo no YouTube e usá-lo em uma apresentação de PowerPoint que faço no colégio das minhas filhas, quando eu vou explicar e dar aula sobre profissões, por exemplo? Existe essa falta de segurança. E também acabam produzindo novos textos que devem se adaptar. Essas regras devem se adaptar ao impacto da internet e tudo o que aconteceu depois. Já nem estou falando da inteligência artificial. Temos novos instrumentos, novos acordos da OMP e da internet, mas que também não são suficientes. E temos as decisões também dos tribunais. E temos que entender as soluções adotadas na União Europeia, que, como também disseram hoje de manhã, somos conscientes de que estamos em uma situação complicada, tentando manter uma bandeira, como é uma tradição humanista, e é difícil, porque existem muitos interesses geopolíticos, e é verdade.
Quando falaram da vacina, quando falaram da China, também é realidade. E no que se refere à União Europeia, temos a última decisão de uma saga de decisões no que se refere a direito de propriedade intelectual. Peço desculpas, é curioso que, da parte da direção, dizem que a legislação não deveria ser um obstáculo para o desenvolvimento tecnológico. É verdade, não deveria ser um obstáculo, mas vamos ver o lado positivo. Com um pouco mais de calma. Mas, na verdade, do que eu venho a falar é da legislação. E tudo isso que eu disse sobre os instrumentos e os desafios é para ter o objetivo final. Temos as decisões da União Europeia e da OMP, mas todos aqui que fazem parte do mundo da advocacia e do poder judiciário, é importante entender que a regra também leva à interpretação, porque os juízes devem interpretar as leis, especialmente em um mundo que vai mudando com novos desafios todos os dias e avatares virtuais, enfim. E temos a sorte, a União Europeia, de ter um nível de integração, eu devo dizer que me sinto muito orgulhoso. Em alguns âmbitos já temos melhor colaborações, em outros continuamos sendo egoístas, mas naqueles âmbitos onde conseguimos obter algo positivo, é no Tribunal de Justiça da União Europeia, que permite unir os critérios baixo as normas de direito comunitário ou direito da União. Falo do Tribunal de Justiça porque quando fui convidado a palestrar, me disseram que o tema desta palestra falava sobre o papel fundamental das práticas de propriedade intelectual do ponto de vista dos tribunais. Eu venho dar então três exemplos, existem outros, onde o Tribunal de Justiça, e é apenas algo representativo do poder dos tribunais, que definiu as práticas de propriedade intelectual. E o fez com uma visão geral, ao definir as práticas, não é apenas a interpretação da normativa de direitos de autoria ou de propriedade, mas outras regras e legislações que também afetam e influenciam ou determinam a aplicação e a vida dessas regras e normativas do direito de propriedade intelectual. Por exemplo, jurisdição, ou, por exemplo, os danos compensatórios. Não sei quanto tempo ainda tenho? 8 minutos? São três exemplos. A definição do conceito comunicação ao público, que quando falamos de direitos de propriedade intelectual, isso é básico. Das pedras fundamentais. Depois, a definição dos fóruns ou competência para entender as violações ou infrações realizadas ao direito autoril na internet. E depois, vou desbarrar um mito, que é que na União Europeia apenas temos que ter danos realmente compensatórios, que não existem danos punitivos. Bem, o conceito de comunicação ao público. Temos aqui duas.
decisões judiciais de 2014 e outra de 2016. Nas duas, havia um site da internet que existia um link que levava a outro site, onde estavam disponíveis de forma livre obras protegidas. A diferença está aí que na decisão Svensson, essa era outra localização das obras protegidas, houve consentimento por parte do dono da obra. Ele ofereceu suas obras em forma livre, enquanto na outra, GS Média, duas obras foram colocadas nesse site sem o seu consentimento. O Tribunal de Justiça nos diz que para falar de comunicação ao público é importante ter dois elementos: o ato da comunicação e que a comunicação seja ao público. E o ato de comunicação é definido também por outros elementos. Fala do papel do usuário, que deixa a obra à disposição ou disponibiliza, e depois o caráter da sua intervenção deve ser consciente das consequências do seu comportamento. Ou seja, está dando acesso aos seus clientes de uma obra que está protegida por lei. Quando existem essas duas coisas, falamos do primeiro elemento, que é o ato de comunicação. E o outro é a questão pública. Aqui, pública é definido como um número indeterminado de destinatários potenciais, colocando ênfase sempre que é um número considerável de pessoas, excluindo desse suposto quando os números são reduzidos. Por outro lado, e para complementar isso, é necessário considerar o caráter novo ou não do público. Falamos de comunicação ao público quando disponibilizamos para um público que não foi considerado pelo dono da obra quando disponibilizou sua obra na internet. Por que falo desses quatro elementos com essas palavras? Porque tudo isso dá lugar a uma série de casos onde as circunstâncias específicas eram diferentes. O conceito de público novo é importante em alguns casos, onde não é tão evidente em outros. Por exemplo, onde não existiu um consentimento anterior do titular do direito para realmente disponibilizar sua obra na internet. E, finalmente, considera também o lucro. Se existe publicidade ou qualquer outra via que gere um lucro, um rendimento, onde existe comunicação ao público. Então, se existe uma comunicação ao público que gera infração ou violação, então é fundamental. Quando não existe nenhum tipo de lucro, não quer dizer que não é um ato de comunicação ao público. Passamos ao critério da responsabilidade. Era necessário conhecer que estavam publicando uma obra protegida e a sua promoção não estava autorizada pelo titular do direito. Este é um exemplo como o Tribunal de Justiça define um conceito básico que não aparecia definido na normativa, para entender a questão de navegar pela internet. O segundo exemplo, e tenho apenas 7 minutos, é o da multijurisdição. Um dos desafios atuais, devido às facilidades que a internet oferece, esse tipo de tecnologia, é que se eu sou dono de direitos autorais sobre uma obra, a minha proteção está parcelada. Dependendo do país onde exista a violação, tenho mais ou menos proteção. E, além disso, com a internet, a infração pode ocorrer em diferentes jurisdições. E existe o risco de ter que enfrentar a defesa em cada um dos países. Isso é antieconômico e provavelmente ficamos cansados antes de finalizar. Na União Europeia, estabelecemos algumas normas comuns sobre esse quesito,
que atualmente é o Convênio de Bruxelas. Este é o contexto. Nos encontramos com um fórum geral, que é o lugar de residência da pessoa que é demandada. Então, o réu, neste caso, pode ser denunciado pelas infrações em qualquer lugar do mundo, mas deve responder no seu lugar de residência. Ou seja, pode receber denúncias em qualquer lugar da União Europeia, inclusive em qualquer lugar do mundo. Ou seja, o fórum é inconveniente para as pessoas que detêm o direito. Ok, mas essa é a decisão geral. Mas o regulamento contempla outros fóruns que podem ser escolhidos, pode ser optativo por parte de quem é titular do direito. Por exemplo, no artigo 72, uma pessoa que está domiciliada em Estado-membro pode ser denunciada em outro Estado-membro frente ao fórum onde ocorreu ou poderia se produzir o ato criminoso. É uma definição legal. E o que eu gostaria de destacar é como foi interpretado esse conceito de lugar onde existiu o dano ou poderia produzir-se o dano para as medidas cautelares. Bom, concretamente, agora vamos para o ano de 1995, considerando algo que já acontecia no âmbito de danos patrimoniais, especialmente tangíveis. Temos o caso das minas de potassa e o local onde foi produzido o dano deve ser interpretado levando em consideração tanto o local do fato da causa, ou que causou esse dano, e também o local onde o dano foi materializado. Essa, essa decisão civil não era própria de direito autoral, mas era de direito à honra. Na verdade, era uma publicação jornalística com uma calúnia sobre uma pessoa e foi depois publicado e reproduzido em diversos estados. Essa decisão continha também uma afirmação que dizia ao tribunal: em cada estado em que essa notícia foi publicada, a pessoa tem direito a reclamar os danos e a totalidade dos danos pode ser reclamada no seu próprio domicílio. E algo interessante aqui. Essa jurisprudência depois foi passada aos direitos de autor em outubro de 2013, em uma outra decisão, e incide essa interpretação de o local em que o dano foi produzido com essa interpretação dupla. E temos que observar que não se trata da mesma coisa quando falamos dos direitos da personalidade e os direitos da propriedade intelectual, porque dizem que uma das características dos direitos da propriedade intelectual é que são direitos territoriais. E o que acontece nesse sentido? Na União Europeia, há um princípio que indica que os direitos de propriedade intelectual precisam estar protegidos. Não há uma harmonização total. Algumas vozes pretendem o estabelecimento de um título unitário em matéria de direitos de autor, como aconteceu com marcas, por exemplo, em relação à marca da União Europeia, mas nós não conseguimos alcançar esse consenso ainda. Havia tradições jurídicas bem diversas e ainda isso está em processo. Então, essa decisão traslada essa interpretação e, confirmando esse princípio de territorialidade, indica que, no que tem a ver com o critério de materialização do dano, é possível demandar ao causante do dano, quer dizer, quem cometeu a infração, em qualquer estado. E no caso da internet, pode ser em qualquer estado, que tenha sido possível ter acesso através da internet a essa infração, reclamando todos os danos produzidos nesse território. E eu poderia continuar, mas depois na parte de perguntas podemos continuar, ou caso contrário, eu posso conversar com vocês depois ou responder outras perguntas. E eu tenho um último exemplo.
É um exemplo do impacto do trabalho dos tribunais na definição de práticas no âmbito geral em matéria de propriedade intelectual que tem a ver com os danos punitivos. Nós sempre acreditamos que a União Europeia não admitia os danos punitivos e que eram somente danos de ressarcimento. E o certo é que, após duas decisões em 2016, perceberam que a interpretação estava enganada, porque na verdade que o direito da União Europeia dizia, especialmente na Diretiva 2004/48, se estabelecem alguns instrumentos ou recursos para a observância da propriedade intelectual, algo que é comum a todos os Estados-membros. Isso significa que é um nível mínimo. Os outros Estados-membros podem melhorar isso, mas o mínimo é esse. E talvez quem, digamos, compareça às minhas outras falas amanhã poderão ouvir um pouco mais sobre isso. Mas, seguindo a linha anterior, eu estava dizendo que os Estados-membros estão obrigados a garantir uma indenização adequada dos danos causados. Nós, e eu em especial, sempre consideramos que a indenização adequada era puramente a partir do ressarcimento e não uma questão punitiva. Existe uma decisão que é de 25 de janeiro de 2017. Eu só posso dizer a data porque, na verdade, o nome está em polaco e eu não posso me permitir fazer o ridículo aqui. Então, vocês têm a referência da data, simplesmente. E com isso, eu já finalizo. Em resumo, na Polônia, tinha sido aprovada uma norma que estabelecia uma indenização por infração do direito de autor que era o dobro do royalty que deveria ser paga em condições normais por parte do infrator, caso tivesse solicitado o consentimento ao titular da obra. Por curiosidade, essa questão foi submetida ao Supremo Tribunal de Justiça e essa norma tinha sido declarada inconstitucional na Polônia. Mas mesmo dessa forma, o Supremo Tribunal de Justiça decidiu que mesmo não tendo incidência na resolução do caso, porque essa norma tinha sido declarada inconstitucional, eles quiseram fazer um pronunciamento em relação a isso. E, portanto, esse tribunal disse isso. Nessa norma está prevista uma indenização adequada. Além disso, definem um mínimo. Isso também está vinculado com os tratados ADPIC, ou os acordos ADPIC, porque isso define um quadro mínimo. Depois, os estados podem implementar, e nessa implementação eles podem ir um pouco além. Por esse motivo, não existem objeções a partir dessa norma para considerar que, se houver uma imposição do pagamento do dobro do royalty, acabe sendo algo contrário ao direito da União Europeia. De qualquer forma, existe algo constante em relação ao Tribunal de Justiça, que geralmente faz parte do DNA do direito europeu. E eles sempre dizem, é importante evitar abusar disso. O que quer dizer isso? Podem existir casos em que nós estejamos concedendo essa indenização que seja o dobro do royalty, e isso pode ser uma situação de abuso. E nesse caso, o juiz não deverá aplicar. E assim, eu comentei 3 exemplos. O meu objetivo era demonstrar a relevância que o Tribunal de Justiça considera com as suas decisões na definição de práticas definitivas para esse campo dos direitos de propriedade intelectual, muito além do trabalho dos legisladores. Devo comentar também que nós costumamos falar do Tribunal de Justiça como o legislador negativo. Por quê? Porque o Tribunal de Justiça geralmente se pronuncia, isso depois é trasladado para as normas. Isso também me faz sentir muito orgulhoso. Fico à disposição de vocês e foi um prazer. Obrigada. Obrigada pela sua fala. E também foi bem interessante essas decisões que você comentou sobre os direitos autorais.
Agora temos também uma intervenção de 20 minutos para o professor Gustavo Schutz, da Universidade Austral de Buenos Aires. Muito obrigado a Allen Verde, ao governador uruguaio, nas suas diferentes manifestações, como vimos hoje de manhã, pois há vários órgãos envolvidos neste evento. Eu espero que a minha abordagem não seja depressiva, porque, na verdade, o panorama europeu é bem sofisticado e, comparado com isso, o latino-americano é bem mais pobre. Embora quase todos os países fazem parte de os paradigmas da Europa, de Berna, alguns de Pequim, mesmo assim temos algumas normas que são paupérrimas. E, por exemplo, há somente dois países da região que têm a legislação sobre cópia privada, embora não seja parte de Berna. E como podemos fazer isso para os direitos digitais, em que há vários conteúdos nas plataformas e todos nós temos muitos dispositivos com muito conteúdo, e isso não é gerido de uma forma coletiva necessariamente? E existe uma falta do direito de cópia privada. Somente República Dominicana e Paraguai têm isso, o México está na metade do caminho. Não existe como existe na União Europeia. Bom, como eu estava dizendo, o nosso panorama é um pouco pobre nesse sentido, porque nós continuamos aplicando Digital Millennium Copyright Act, porque nós não temos uma própria norma. E como as plataformas são dos Estados Unidos e todos estão sujeitos a Digital Millennium, parece que isso obriga aos usuários argentinos dessas plataformas que têm conteúdo na Argentina e também em todos os países, embora seja legislação que não aplica. A Argentina incluiu no seu Código Civil de 2014 uma norma sobre a prevenção do dano. 10 anos depois, não temos nem uma única sentença de exceção aplicando a prevenção de dano ao conteúdo da internet ou ao uso abusivo que algumas plataformas têm do conteúdo que está disponível na internet. Costumávamos dizer que antes o conteúdo liderava ou era o rei, e agora dizem que a plataforma é quem domina. Antes dizíamos content is the king e agora platform is King Kong. Temos opt-in e temos opt-out e entende-se que o titular é quem decide onde está o conteúdo. Vamos supor, por exemplo, Spotify e Netflix. Nas opt-out, qualquer usuário pode subir conteúdo e depois é necessário fazer uma reclamação para dar a baixa desse conteúdo. Então, os diferentes tipos de funcionamento desses mecanismos são mecanismos que não estão inclusos nem na legislação, nem na jurisprudência e vinculados com toda a TOIEP ou com Pequim. Mencionaram hoje mais cedo, e eu coloquei também aqui esse artigo, e temos a principal norma que diz que a reprodução na internet é igual à reprodução que existia no âmbito analógico. Mas, em relação à quantidade de direitos que existe na internet, faz com que seja muito difícil entender isso toda vez que nos enfrentamos a um caso concreto, seja do ponto de vista do titular que irá explorar, do advogado que assessora, da autoridade administrativa, da autoridade judiciária, seja vara civil ou vara penal, e também vocês precisam prestar atenção a essa dupla separação entre gestão individual e gestão coletiva. Em alguns casos é uma vantagem, porque temos alguns eixos coletivos fortes em alguns países, em alguns direitos, em alguns meios, isso está bem explorado. Temos que colocar aqui, por exemplo, o caso da televisão, que é uma indústria com um bom nível de amadurecimento e é bastante simples para a gestão coletiva coletar e distribuir o conteúdo da TV. Porém, quando falamos de plataformas que já deveriam ter um certo nível de amadurecimento, porque estão há bastantes anos, mas estamos apenas começando, e por isso eu digo que temos um panorama pobre, temos que considerar alguns exemplos. E aqui tem o primeiro exemplo: é um comediante de uma província da Argentina, Tucumã, e é uma área que tem muitas pessoas talentosas. Tem Mercedes Sosa, por exemplo, que é uma figura de renome internacional, Palito Ortega e muitos outros. Então, este comediante tem os seus próprios monólogos, ele é ator e intérprete, e ali também está o direito de produtor do organizador do evento, e ele deu autorização à sua equipe,
ao organizador do espetáculo a utilizar a sua imagem e a obra, porque o seu monólogo é uma obra. Então, ele é o autor e ele é o intérprete. E esse conteúdo que está no YouTube está no seu canal oficial. Portanto, não há nenhum tipo de problema e ele está monetizando de forma adequada e recebe os direitos porque ele deu a sua autorização. Isso não poderia funcionar assim sem autorizações, pelo menos nos últimos anos. Antes existiam casos assim, mas é menos. O segundo exemplo é um pouco mais complexo, porque aqui temos o direito do artista e o direito de quem divulga. Temos aqui Los Autênticos Decadentes, que é uma banda musical bastante conhecida na região. Eles fizeram uma performance em um espaço público e certamente por contrato eles tiveram a permissão para compartilhar e depois colocar em um canal oficial de quem estava divulgando. E vamos supor que os contratos estão bem, que não deveria ter nenhum tipo de dificuldade. Temos que considerar que, se os contratos estão corretos, e se todos os titulares, todos os usuários, todos os exploradores dos direitos fizeram as coisas certas, estaria tudo bem, mas nem sempre funciona dessa forma. E uma boa explicação desse panorama pobre é que geralmente os papéis estão em falta. Não sei se a mesma coisa é dita aqui no Uruguai, mas, por exemplo, quando nós vendemos um carro usado na Argentina, nós dizemos que os papéis estão faltando quando as coisas não estão certas. E a mesma coisa aplica aqui, está se referindo aos documentos. Aqui temos um exemplo semelhante, é a mesma banda em um show ao vivo. E o titular do videograma tinha essa possibilidade. Eu não sei se em todos os países é a mesma coisa, no Peru, no México, não sei, no Paraguai. No Paraguai, Gabriela pode confirmar se o titular tem direito sobre o videograma. E isso dá um poder ao titular do videograma que é mais forte do que o produtor somente teria. E se trata de ter umas imagens em movimento que não são necessariamente consideradas como obra. Aqui temos o artista convidado, está o diretor do clipe, que é um videograma, e, por exemplo, na Argentina, os diretores de videoclipes estão agora associados por uma associação de gestão coletiva. E não acontece da mesma forma em todos os países, mas temos um problema pluriterritorial. Se este vídeo está subido na Argentina e o YouTube tem um convênio, um acordo com essa diretoria, irá receber. Porém, se no Equador não existir um acordo, então não irão cobrar pelas visualizações no Equador, por exemplo. Então, essa fragmentação dos direitos no território, de uma necessidade de contratos que não está tudo em um único lugar, é o primeiro problema que temos que resolver, porque não podemos apresentar um caso a um juiz ou juíza. E se também não estamos expressando de forma adequada qual é o sujeito ativo, qual é a parte legitimada, que tipo de direito nós vamos reclamar, se for um direito de gestão individual ou se for um direito de gestão coletiva, se é mais de um, o legitimado, se forem mais de um. E aqui neste caso, por exemplo, temos um produtor cinematográfico que não otorgou autorização e há uma cópia pirata de um filme, um conto chino do Ricardo Darín. E vejam só, aqui é uma imagem que representa 5.000 visualizações. Se fosse original, teria 300.000, 400.000 visualizações. Essa diferença entre os diferentes tipos de direitos, diferentes titulares, diferentes territórios, diferentes modelos de contrato, é a primeira coisa que nós temos que gerir para trabalhar de forma adequada na internet. É o primeiro tema, mas que não necessariamente é resolvido no espaço judiciário, nem também no âmbito legislativo necessariamente. Então, é possível que nasça na cabeça do produtor ou do titular essa ideia de que precisa completar uma espécie de planilha que indique em uma obra ou em uma prestação quais são os titulares, artistas, autores, intérpretes, músicos, coreógrafos, se forem, ou se for o caso, dançarinos. Se não for a música original, se for um fonograma ou for uma interpretação da mesma música, mas não for o fonograma gravado pela discográfica, existe um contrato
diferente. E nos nossos países há uma falta dessa experiência, educação básica, antes de passar ao problema de atualizar a legislação. Claro que temos que atualizar a legislação, é claro que temos que melhorar os processos de medidas cautelares ou de processos judiciários, mas existe também uma parte prévia na gestão do conteúdo para depois poder torná-los efetivos quando for o momento. Temos aqui a questão da territorialidade dos direitos, que eu já mencionei, que tipo de obra, que prestação, a diferenciação dos direitos de autorizar e proibir, diferente dos direitos de remuneração. Todos os direitos têm categorias diferentes. Alguns recebem uma forma de pagamento, mas não têm habilitação para solicitar a baixa do conteúdo, apenas para a reclamação dos royalties que não foram pagos. Isso depende, mais uma vez, do tipo de plataforma ou do tipo de contrato e também do tipo de uso. Depende do usuário, depende da exceção, da limitação. E além disso, nós temos um problema que pode ser ideológico ou político a ser resolvido antes, e é uma espécie de reclamação que nunca termina, e é um problema contínuo, que tem a ver com que a cultura precisa ser grátis, que precisa estar disponível. É como se existisse um conflito que não pode ser resolvido entre propriedade e cultura, mas na verdade a propriedade é uma promoção para que exista a cultura. Hoje, mais cedo de manhã, falávamos do café da manhã com uma pessoa que quando você quer divulgar ou quer tornar algo que seja acessível, é necessário que exista alguma coisa que você vai tornar acessível se você não tem nada. Então, a propriedade intelectual está nessa fase e estamos na busca de um mecanismo, seja por parte de investidores, artistas ou criadores, para que tenhamos algo para depois tornar acessível. Depois vamos ver o como fazemos isso. E que seja free não significa que seja grátis, pode ser livre, porém não grátis necessariamente. Então, a cultura é livre, mas não é grátis. Precisa de financiamento, é necessário pagar uma sala de teatro, uma plataforma, até mesmo os livros que são livros educacionais, porque alguém acaba pagando o preço por isso. Pode ser o próprio professor, mas porque o professor tem que pagar do seu bolso, se nós até estamos reclamando que os salários não são muito bons. Temos que dizer, e quem são da Europa me desculpem, é que os professores não recebem muito bem. Eu estou me referindo provavelmente do Rio Grande para o Sul. Todos. Eu acredito que na Colômbia não seja diferente. Talvez sempre existem como lacunas, mas em termos gerais, nos nossos países aqui da região, é uma atividade que não paga muito bem. Bem, há diferença entre livre e gratuito, então, porque existe alguns pagamentos que devem ser realizados, por exemplo, a venda oculta de informação pessoal. Temos acesso de forma gratuita a algumas plataformas, mas depois a nossa informação é repassada e nós não recebemos por isso. Temos que conhecer os diferentes modelos, não temos a doutrina dos Estados Unidos, por exemplo. Tudo é muito lento quando as pessoas sobem o conteúdo. Temos que iniciar algum tipo de um recurso frente a um juiz que pode demorar 90, 60, 90 dias. E o jogo de futebol que teve a transmissão já acabou. E quando ocorre, no momento que está correndo e não aos 60 dias. O filme é na estreia e não um ano depois. Então ainda não temos a resolução para tudo isso. E amanhã vamos falar um pouco mais sobre isso, as medidas cautelares dinâmicas que já, em alguns casos, existem algumas funcionando, por exemplo. O efeito do uso não autorizado, não temos dados locais, eu digo Rio Grande para baixo, é um relatório da União Europeia e talvez deveríamos multiplicar os números por três. Por exemplo, no Reino Unido, pôde determinar, por exemplo, que o streaming de música em 2019 era 20%, por exemplo, que estava tendo violação de direitos. Existem algumas plataformas que também melhoraram, por exemplo, o Spotify, mas ali temos todos. Programa de televisão, filme, espetáculos em vivo, ao vivo, que talvez seja a área com maior dano, porque requer uma imediatez de ação que nós não temos. Agora, como fazer o uso legal?
para melhorar a gestão coletiva, estendendo os direitos de gestão coletiva, para ver como finalizamos a legislação, o licenciamento multiterritorial, que está ocorrendo cada vez mais, porque é a forma em que um usuário, em um único ponto de acesso, possa ter direitos sobre uma região, e para vários públicos, e não negociar um a um, país por país. Porque é muito mais difícil ter essa gestão. Desenvolvimento de conteúdos próprios, que não necessariamente são nacionais, podem ser regionais, e cada vez a coprodução é algo que está sendo promovido. Promover as plataformas opt-in em vez de opt-out, seja de publicidade ou para fazer download. E o que vamos falar na segunda parte é como ver a questão das obras, dos relatórios, a confidencialidade. Por exemplo, nós temos algo como válido, que é a prática que uma entidade de gestão coletiva faça um acordo com uma grande plataforma e esse conteúdo não seja divulgado. Isso é apenas um repertório não apenas nacional, mas também mundial. Fechamos um convênio com uma plataforma. Ah, e qual é a porcentagem? Ah, não podemos dizer. Temos 30 mil sócios e representamos milhões de pessoas. Então, como podemos permitir uma confidencialidade imposta quando estamos cobrando por todos os titulares de direito, em algum caso de forma obrigatória? A Argentina, por exemplo, conhece bem isso. Não deveria ser confidencial, porque isso reduz a transparência e a capacidade de negociação dos mesmos titulares do direito e dar o poder a quem faz a distribuição, que é a plataforma, e não necessariamente o titular do direito. E uma questão que eu não sei como vamos resolver, pelo menos na região, já existem alguns casos na Europa e nos Estados Unidos, como definimos o algoritmo e como determinam não apenas a distribuição daquilo que se obtém, mas, por exemplo, uma playlist. Estamos sugerindo um conteúdo, deixando de fora outros titulares, o que pode acabar acarreando uma concorrência desleal e uso abusivo dessa playlist, onde os artistas pequenos não aparecem nunca, por exemplo. Bem, vou finalizar por aqui então, para respeitar o tempo. Eu ainda tinha alguns minutos? Não, porque eu queria mostrar um caso. Bem, eu acho que se temos perguntas, porque podemos deixar para depois, porque houve grande esforço para resumir. Não sei se temos alguma pergunta na sala. Não, se podem colocar. Se não temos perguntas, ele vai mostrar o caso. Podem colocar a apresentação novamente, por favor? Isso, obrigada. É este caso, que na verdade é da Grã-Bretanha, que temos a mesma situação, é o caso TuneIn, que inicialmente pegava os links dos sites oficiais das rádios, e havia milhares de rádios no mundo. Poderíamos, por exemplo, estar viajando, ouvir a rádio que estávamos ouvindo todos os dias, usando o TuneIn. E depois classificava. Eu acho que não é uma infração ao estilo do Venson, porque convidava o usuário a entrar ao site original. Para a rádio, tinha uma vantagem, porque aumentava a quantidade de pessoas que estavam ouvindo, inclusive pessoas fora do país, que não tinham acesso direto, mas também permitia gravar algum programa. O direito de fixação, que já não é a retransmissão. A retransmissão é um problema, porque se temos um programa de rádio, por exemplo, temos as notícias, mas também existe música. E a música temos os autores, compositores, temos também aqueles que cantam e os direitos do produto fonográfico. Quando começaram a fixar os programas de rádio, não pediram autorização, nem ao produtor fonográfico, nem às associações, nem aos autores, nem, claro, aos jornalistas. Então, a rádio, do mesma forma, tinha um benefício porque
Tinha publicidade, mais acesso e a rádio vive de publicidade. E se temos mais público, é mais beneficioso. Mas os titulares dos fonogramas não pensaram da mesma forma. E quem começou a ação não foi mediante uma gestão coletiva, nem mesmo a rádio iniciou esse problema. Uma plataforma que tem um modelo de negócios com sua base na publicidade pode ir sem cuidado, pode ir impactando em vários titulares com aquele velho refrão antes de pedir desculpa do que pedir licença. E a rádio, essa aplicação, esse site da TuneIn realmente teve um grande problema. E a plataforma que nós temos na Argentina é a Rádio Cat. E começou a gravar também. E quando grava um programa de rádio, por exemplo, ele faz com que vire um podcast. E existe essa possibilidade sem autorização? Novamente, temos o direito de reprodução, direito de fixação, etc. Voltamos à questão de comunicação pública e se está gravado, fica disponível. Disponível. Então, cada vez que temos uma plataforma com esse modelo de negócios, temos que entender essa situação. E o juiz também deve entender. Porque quando ele olha, ele tem que entender por que só veio Sony e Warner e não veio os titulares dos direitos, dos fonogramas, etc. Porque ao fazer uma infração, na verdade, o impacto é múltiplo. Quando começa a gravar, dizem: Olha que novidade, somos engenhosos. Mudou radicalmente. Bem, se não temos mais perguntas, passamos para o próximo painel. Existe um caso. Eu queria falar sobre a concorrência desleal. Dependendo do cenário, da circunstância, devemos repensar a concorrência e o abuso de poder. Mas na Espanha tivemos um caso que foi muito famoso, que foi o caso da roda, que vai com o que você comentava sobre as listas. Existia procedimento judicial, mas também era uma questão civil. Quando alguém joga futebol, joga muito bem, dizemos que é um monstro. E então dizíamos aqui, realmente existiam monstros neste caso, porque fizeram composições musicais e colocaram o nome das filhas. E essa música era a que estava passando durante o horário da noite, com muito lucro, mas muitas vezes estavam vinculados às mesmas redes de televisão que estavam emitindo essa música, ou seja, existia um retorno e um retorno. Por isso a concorrência desleal e a defesa da concorrência com o direito exclusivo, que é o que estamos falando, os direitos exclusivos, é uma área muito interessante que não está desenvolvida completamente, nem na Europa, e que eu considero que realmente é fundamental no âmbito em que estamos. A questão de parcelar as diferentes varas do direito, e só queria dizer isso, então, obrigada. Muito bem, obrigada, Gustavo. Anjo Gustavo e ao moderador. Convidamos a todos agora, porque depois temos a última parte do fórum, que terá um painel em breve, mas convidamos a todos a tomar um cafezinho
E em 15 minutos, por favor, pedimos que voltem para o painel de encerramento. Obrigada.